Olá! Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque Deus está te preparando para uma batalha espiritual que já começou. Hoje, você vai entrar numa guerra poderosa, guiada pelo Salmo 35, um dos salmos mais fortes da Bíblia, contra inimigos visíveis e invisíveis. Este é um clamor que não apenas expulsa o mal, mas o destrói pela raiz. É uma oração para afastar de vez da sua vida as pessoas falsas, as línguas fofoqueiras, os invejosos que torcem pela sua queda, e também para desfazer toda a obra de bruxaria, feitiçaria e maldição lançada contra você. O Salmo 35 é uma arma de guerra que convoca o próprio Deus a lutar por você, a defender sua causa e a envergonhar aqueles que tramam contra a sua vida. Enquanto você escuta e ora junto comigo, o Senhor começa a enviar seus anjos para cercar sua casa, proteger seus caminhos e desfazer toda a emboscada armada contra você. Não importa se o ataque veio por palavras, por pensamentos malignos ou por obras espirituais feitas no oculto, hoje todo o plano do inimigo será desfeito pelo poder do Altíssimo. Tenho certeza de que, antes mesmo de terminarmos esta oração, você sentirá o peso espiritual sendo arrancado dos seus ombros, a paz voltando para o seu coração e a certeza de que Deus já entrou com providência. Então, se prepare para esta batalha. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais vidas sejam libertas. Escreva agora nos comentários: Senhor, luta por mim e destrói toda a obra do mal. Iniciemos a oração. Senhor, meu Deus e meu Redentor, levanta-te agora e luta por mim. Assim como está escrito no Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Eu me coloco diante de ti, clamando com toda a força do meu coração, porque sei que não estou travando uma batalha comum, mas uma guerra espiritual contra inimigos visíveis e invisíveis. Tu conheces as vozes que se levantam para me acusar, as línguas que espalham mentiras e fofocas sobre mim, os corações que se enchem de inveja ao ver o que o Senhor tem feito na minha vida. Não permitas que o riso deles dure muito tempo. Não deixes que aqueles que tramam a minha queda tenham vitória sobre mim. Vem, Senhor, com teu escudo e tua armadura celestial. Coloca-te diante de mim como um muro intransponível e segura firme a lança que afasta todo o ataque das trevas. Derruba por terra os planos ocultos, desfaz as tramas que foram costuradas em segredo, quebra as correntes invisíveis que tentam amarrar os meus caminhos. Se houve reuniões no oculto para pronunciar meu nome com maldição, que nesse momento o teu fogo consumidor destrua cada palavra lançada, e que o vento do teu espírito espalhe como poeira todos esses trabalhos. Pai amado, quantas vezes tenho sentido o peso da injustiça? Quantas vezes fui ferido por palavras que não mereci ouvir, acusado de coisas que não fiz, tratado como inimigo por aqueles a quem só ofereci o bem. Assim como Davi clamou, eu também clamo. Sejam envergonhados e confundidos os que procuram tirar minha vida. Senhor, não apenas me defende, mas também expõe os planos dos meus adversários, para que todos vejam que Tu és a minha justiça. A Tua palavra diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas o Teu Filho veio para que eu tenha vida e a tenha em abundância. Eu rejeito em nome de Jesus toda tentativa de roubo espiritual, toda tentativa de matar meus sonhos, minha paz, minha saúde, minhas finanças. Eu me agarro à promessa de vida abundante e declaro que nenhuma força contrária terá poder de me afastar dela. Onde o inimigo tentou trazer destruição, o Senhor trará restauração. Onde ele tentou abrir feridas, o Senhor derramará cura. Onde ele tentou fechar portas, o Senhor abrirá caminhos largos e seguros. Meu Deus, ouve este clamor que sobe como incenso diante do teu trono.
Não te cales quando vejo meus inimigos rindo às minhas custas. Não fiques em silêncio quando ouço mentiras sendo espalhadas. Intervém com tua justiça poderosa. Assim como o Salmo 35 declara que o Senhor se deleita na prosperidade do seu servo, eu peço que a minha vida seja testemunho vivo dessa promessa. Faz com que aqueles que hoje me perseguem vejam que o teu favor está sobre mim e que eles reconheçam que nada pode impedir a tua mão quando decides abençoar. Pai, eu oro contra todo espírito de fofoca e difamação. Que toda palavra distorcida, toda conversa oculta, todo plano para manchar meu nome caia por terra. Que essas palavras sejam como setas quebradas, incapazes de ferir, e que a verdade prevaleça sobre toda mentira. Senhor, transforma cada tentativa de humilhação em um degrau para minha exaltação. Que cada ataque se converta em prova de que o Senhor é comigo. Senhor, também oro contra toda inveja que me cerca. Sei que nem todos que sorriem para mim desejam o meu bem, e é por isso que eu peço: cerca-me com teu fogo santo, para que nenhum olhar malicioso, nenhuma energia contrária e nenhuma intenção escondida consiga atravessar. Assim como a água não pode apagar o fogo que tu acendes, que nenhum plano humano ou espiritual possa apagar as bênçãos que já decretaste sobre a minha vida. Meu Deus, eu também clamo contra toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria e qualquer outro tipo de trabalho das trevas. Se o meu nome, a minha foto ou qualquer objeto meu foi colocado em altares malignos, eu declaro agora que o fogo do céu desce sobre esses lugares e consome completamente tudo o que foi preparado. Que cada laço seja desfeito, cada nó seja cortado e cada espírito maligno seja lançado para longe, sem direito de retorno. E, Senhor, eu não apenas peço livramento, mas peço também que tu me fortaleças. Que a minha fé se torne inabalável, que a minha esperança não se apague, que o meu espírito permaneça firme, mesmo quando a tempestade tentar me abalar. Veste-me com a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. E que, com essas armas, eu permaneça de pé até o dia da vitória completa. Por isso, enquanto oro o Salmo 35, eu não apenas peço tua proteção, mas tomo posse dela. Eu creio que o Senhor está lutando por mim agora mesmo, afastando inimigos, silenciando fofocas, quebrando invejas, destruindo bruxarias e anulando toda maldição. E eu sei que, em breve, darei testemunho do teu poder e da tua fidelidade. Senhor, ainda diante da tua presença, eu peço que visites cada lugar onde meu nome foi pronunciado para o mal. Se houve reuniões no oculto, conversas às escondidas, mensagens escritas com intenção de me destruir, que tudo isso seja revelado e desfeito. Que a tua luz penetre cada ambiente carregado espiritualmente e transforme todo o clima de derrota em ambiente de vitória. Que a atmosfera ao meu redor seja purificada pelo sopro do teu Espírito, trazendo paz onde havia confusão e segurança onde havia ameaça. Meu Pai, se algum dia eu, mesmo sem perceber, abri portas para o inimigo agir na minha vida, eu me arrependo agora e peço que essas portas sejam fechadas e seladas com o sangue de Jesus. Não quero dar legalidade para que nenhuma força maligna opere contra mim. Renuncio a todo pacto consciente ou inconsciente, toda palavra de derrota que eu mesmo tenha proferido, e declaro que a minha vida pertence somente a Ti. Senhor, eu também clamo por libertação nos meus relacionamentos. Afasta de mim toda amizade falsa, toda aproximação com segundas intenções, toda pessoa enviada apenas para me vigiar ou roubar o que tenho.
Dá-me discernimento espiritual para identificar quem é enviado por ti e quem é enviado pelo inimigo. Que nenhum laço de engano permaneça sobre mim, e que eu ande cercado apenas de pessoas que trazem vida, paz e verdade. Deus da minha salvação, envia anjos ministradores aos meus caminhos. Que eles me conduzam por trilhas seguras, desviando-me de emboscadas preparadas contra mim. Que esses anjos estejam à frente, ao lado e atrás de mim, formando um exército que impede a ação de espíritos de destruição, atraso e confusão. Assim como um escudo cobre e protege um guerreiro na batalha, que a tua presença seja meu abrigo em todos os momentos. Pai, eu também oro pela minha área financeira. Se houver ataques para roubar o fruto do meu trabalho, se houver pessoas tramando para me tirar oportunidades, se houver maldições tentando fechar as portas da provisão, eu ordeno agora que tudo isso caia por terra. Declaro que a minha renda, o meu sustento e o meu trabalho estão consagrados a ti, e que nada nem ninguém terá poder de impedir a colheita que o Senhor preparou para mim. Peço que toda força contrária à minha saúde física e emocional seja derrotada. Se algum mal foi enviado para atingir meu corpo, que seja expulso agora pelo poder do teu nome. Se houver opressão sobre minha mente, trazendo tristeza, desânimo, ansiedade ou medo, que essa opressão seja quebrada e substituída por paz, alegria e força. Que a tua unção renove meu vigor, cure minhas feridas e restaure completamente minha vida. Pai querido, eu também intercedo pela minha família. Coloca cada um de nós debaixo do teu manto protetor, para que nenhuma praga, acidente ou obra maligna tenha acesso aos nossos lares. Que todas as áreas da minha casa sejam consagradas a ti, desde a entrada até os cômodos mais internos, e que o teu Espírito Santo habite em nós de forma plena. E, Senhor, eu creio que, enquanto oro, as correntes estão sendo quebradas, as portas de ferro estão se abrindo, e os inimigos estão sendo confundidos. Vejo pela fé o Senhor se levantando com poder, marchando à frente das minhas batalhas e decretando vitória sobre mim. Por isso, continuo clamando com toda a minha força, porque sei que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Senhor meu Deus, continuo diante da tua presença, sustentado pela certeza de que o Senhor é o justo juiz que se levanta para defender a causa dos seus filhos. Como está escrito no Salmo 35, digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, que se deleita na prosperidade do seu servo. Eu creio que tu te alegras quando me vês avançar, prosperar e vencer. Por isso clamo para que nenhum inimigo consiga impedir o cumprimento do teu propósito na minha vida. Pai amado, olha para os que hoje se colocam como meus adversários. Alguns se levantam com palavras, outros com atitudes, e há ainda aqueles que agem nas sombras, tentando me ferir sem que eu perceba. Tu conheces cada um deles. Tu sabes de onde vem o ataque e qual a intenção do coração. Por isso te peço, entra com tua justiça agora. Confunde os meus inimigos, dispersa os que se levantam contra mim e faz com que os planos deles se voltem contra si mesmos. Meu Deus, a minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Eu não luto sozinho, pois sei que o Senhor é o meu guerreiro e que os teus anjos já estão batalhando ao meu favor. Por isso, eu oro para que toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, magia negra, ocultismo e maldição hereditária seja agora desfeita pelo poder do teu nome. Que o fogo do Espírito Santo consuma cada elemento usado para tentar me atingir. Que toda maldição seja anulada e transformada em bênção sobre mim. Senhor, também peço que tu guardes a minha reputação. Quantas vezes a fofoca e a mentira já tentaram manchar o meu nome,
afastar pessoas, fechar portas e destruir oportunidades. Eu clamo para que o Senhor seja a minha defesa contra toda difamação. Que cada acusação injusta seja quebrada, que cada palavra distorcida seja exposta como engano, e que a verdade prevaleça sobre todas as coisas. Pai, sei que a inveja é uma arma perigosa, silenciosa e muitas vezes disfarçada de amizade. Afasta de mim todos os invejosos, mesmo aqueles que eu ainda não reconheci. Que nenhum pensamento maligno, nenhum olhar carregado de ódio ou ciúme consiga atravessar o muro de proteção que o Senhor ergue ao meu redor. E se alguém me inveja por causa das bênçãos que recebi, que essa pessoa seja alcançada pelo teu amor e entenda que o Senhor tem porções diferentes para cada um. Meu Deus, lembro-me de que Davi clamou para que os que se alegravam com a sua queda fossem envergonhados e confundidos. Eu faço o mesmo pedido, que todo aquele que espera a minha derrota veja o Senhor me levantar ainda mais alto, para que reconheça que é o teu poder e não a minha força que me sustenta. Que todos saibam que é inútil lutar contra alguém que é protegido pelo Altíssimo. Senhor, protege também a minha mente. Não permita que os ataques externos se transformem em prisões internas. Guarda meus pensamentos para que eu não me torne prisioneiro do medo, da insegurança ou do ressentimento. Enche meu interior de paz, fé e coragem, para que eu caminhe firme, mesmo quando o terreno parecer instável. Pai querido, eu também oro contra todo espírito de atraso, bloqueio e confusão. Se houver barreiras invisíveis impedindo o meu avanço, eu ordeno agora que sejam removidas pelo poder do teu nome. Que os caminhos que estavam fechados se abram. Que as oportunidades que estavam presas sejam liberadas e que tudo o que foi retido indevidamente seja restituído em dobro. Senhor, se alguma maldição foi lançada sobre minha vida profissional, emocional ou espiritual, eu declaro agora que ela está quebrada pelo sangue de Jesus. Nenhuma palavra maldita terá poder contra mim, porque está escrito que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu tomo posse dessa promessa e me coloco debaixo da tua proteção. Meu Deus, que esta oração poderosa contra inimigos, fofocas, inveja, bruxaria e maldições suba até ti como um clamor sincero. Que os céus se abram sobre mim, que a justiça seja estabelecida e que a vitória seja completa. E que, no tempo certo, eu possa olhar para trás e dizer: o Senhor lutou por mim, e eu permaneci firme porque confiei na tua palavra. Senhor, se existem laços invisíveis preparados para me prender, que esses laços se desfaçam agora diante da tua presença. Se armaram redes para capturar meus passos, que essas redes se rasguem e se tornem inúteis. Assim como o Salmo 35 declara que o Senhor é escudo e defesa para o seu servo, eu tomo posse dessa verdade e me escondo atrás da tua proteção impenetrável. Nenhuma armadilha preparada pelo inimigo terá êxito contra mim, porque a tua mão já está agindo para desfazer cada cilada. Pai, eu peço também que o Senhor entre nas raízes espirituais de todos os problemas que tenho enfrentado. Se alguma porta aberta por meus antepassados permitiu a entrada de maldições hereditárias, eu declaro que agora essas portas estão sendo fechadas pelo poder do sangue de Jesus. Todo o peso que veio de gerações passadas, todo espírito que tenta perpetuar ciclos de derrota, miséria ou enfermidade, seja agora expulso da minha vida e da minha casa. Meu Deus, cobre também as minhas decisões com a tua sabedoria. Não permitas que eu caia em engano, que eu me envolva com pessoas que não têm bons propósitos ou que eu aceite propostas que não vêm de ti. Dá-me discernimento para reconhecer quando o inimigo está disfarçado de amigo e para perceber quando algo aparentemente bom é, na verdade, uma armadilha. Senhor,
quero também apresentar diante de ti todas as palavras negativas que já ouvi. Palavras que tentaram me convencer de que eu não seria capaz, de que eu não chegaria longe, de que eu não merecia o que o Senhor já me deu. Eu cancelo cada uma dessas palavras no mundo espiritual e declaro que minha identidade e meu valor estão firmados em ti e não na opinião de homens. Pai amado, que a minha vida seja como uma fortaleza cercada por anjos. Que nenhum espírito de roubo, divisão, confusão ou violência consiga entrar. Que cada pessoa enviada para me prejudicar seja impedida de se aproximar. E se tentarem persistir, que sejam confundidas e desviadas pelo teu poder. Senhor, fortalece o meu espírito para que eu não desista no meio da batalha. Dá-me ânimo renovado, coragem dobrada e fé multiplicada. Que mesmo diante de ataques, eu permaneça inabalável, porque sei que o Senhor é meu general e está comandando essa guerra. Meu Deus, que o teu nome seja exaltado através da minha vitória. Que todos vejam que não foi pela minha força, mas pelo teu poder, e que o testemunho da minha libertação alcance outros, para que também encontrem refúgio na tua presença. Senhor meu Deus, o Salmo 35 declara que tu és aquele que veste a armadura e toma as armas para defender o teu servo. E é por isso que clamo: levanta-te como um guerreiro invencível e luta por mim. Que os que buscam a minha vida sejam confundidos e envergonhados, e que aqueles que tramam o meu mal sejam como palha levada pelo vento, perseguida pelo anjo do Senhor. Olha para aqueles que se reúnem para falar contra mim. Tu sabes de cada palavra que foi dita nas sombras, cada mentira criada para manchar o meu nome, cada fofoca que foi espalhada para afastar pessoas de mim. Senhor, eu não posso controlar a boca dos homens, mas tu podes fazer calar aqueles que se levantam contra a tua vontade. Que toda palavra maldita perca força agora, que seja como flecha sem ponta, incapaz de ferir. Meu Deus, o peso da inveja é algo que apenas o Senhor pode remover. Eu sei que nem todos que me veem sorrindo desejam a minha alegria, e nem todos que me aplaudem querem ver minha vitória. Por isso, cubra-me com o teu manto protetor, cercando-me de fogo santo, para que nenhum olhar invejoso, nenhuma energia contrária e nenhuma intenção oculta possa atravessar. E que o Senhor transforme toda inveja lançada contra mim em bênção multiplicada. O Salmo 35 também fala daqueles que retribuem o bem com o mal. Tenho visto isso na minha vida. Pessoas que receberam ajuda e apoio, mas que retribuíram com traição e ingratidão. Dói, Senhor, mas eu entrego essa dor nas tuas mãos, para que não se torne raiz de amargura dentro de mim. Lida com cada um deles segundo a tua justiça, e me mantém livre para continuar fazendo o bem, sem medo, sem rancor e sem reservas. Senhor, também te peço que destruas toda obra de bruxaria e feitiçaria feita contra mim. Se o meu nome foi escrito em papel e colocado diante de altares das trevas, se velas foram acesas para o meu fracasso, se objetos pessoais meus foram usados em rituais de maldição, eu declaro agora que tudo isso é queimado pelo fogo do Espírito Santo. Que todo espírito enviado contra mim seja desfeito no mesmo instante e volte ao lugar de onde veio, sem jamais ter direito de retorno. Meu Deus, a batalha é real e eu sinto o peso dela, mas também sinto a tua presença me sustentando. Por isso, não temo, ainda que milhares se levantem contra mim. A tua palavra diz que o Senhor é meu escudo e a minha defesa, e eu descanso nessa promessa. Mesmo que tentem me derrubar, sei que o Senhor me levanta. Mesmo que tentem me silenciar, sei que o Senhor é minha voz. Mesmo que tentem me aprisionar, sei que o Senhor é a minha liberdade. Guarda também os meus caminhos. Que cada passo que eu der
seja direcionado pelo Teu Espírito Santo e que eu não ande por lugares onde há perigo ou armadilhas. Desvia-me de encontros que não vêm de Ti, afasta-me de alianças que podem me prejudicar e guia-me por veredas planas e seguras, onde o inimigo não pode me alcançar. Senhor, se há causas que estão nas mãos de juízes e autoridades, eu te peço que intervenhas, que a Tua justiça prevaleça, que toda mentira seja desmascarada e que a verdade seja estabelecida. Tira da minha frente qualquer pessoa que queira usar a lei para oprimir ou me prejudicar, e coloca diante de mim pessoas justas, honestas e tementes a Ti. Meu Deus, também coloco diante de Ti a minha saúde física, emocional e espiritual. Que nenhuma doença, depressão, ansiedade ou cansaço extremo consiga me impedir de cumprir o meu chamado. Derrama sobre mim óleo fresco, renovando minhas forças e trazendo cura para cada área que precisa ser restaurada. E, enquanto oro, eu já tomo posse da vitória. Eu sei que o Senhor está trabalhando agora, afastando inimigos, silenciando fofocas, quebrando invejas, destruindo bruxarias e anulando maldições. E sei que o dia virá em que eu olharei para trás e verei claramente que o Senhor esteve comigo em cada passo dessa batalha. Senhor, se algum espírito de perseguição foi enviado para me acompanhar e causar danos, eu ordeno agora que ele seja repreendido e expulso pelo poder do Teu nome. Que todos os passos do inimigo se tornem confusão, que todas as estratégias preparadas contra mim sejam desfeitas, e que o anjo do Senhor persiga e afaste para longe qualquer força maligna que tente se aproximar. Meu Deus, eu também oro contra todo espírito de atraso que tenta segurar as bênçãos que o Senhor já determinou para a minha vida. Se há mãos espirituais tentando fechar as portas da minha prosperidade, que essas mãos sejam cortadas e lançadas fora. Eu determino que tudo aquilo que me pertence por direito, que vem da Tua vontade, seja liberado agora, sem impedimentos. Protege-me da inveja que se disfarça de elogio, do interesse falso que esconde intenções ruins. Dá-me sensibilidade espiritual para discernir quem realmente está ao meu lado e quem apenas se aproxima para colher informações e usar contra mim. Que nenhuma palavra sedutora me engane e que nenhum gesto de falsidade consiga penetrar no meu coração. Lembro-me de que Davi, no Salmo 35, clamou para que os que tramam o mal sejam como palha levada pelo vento. Eu repito esse clamor, que todos os planos injustos, as fofocas, as acusações falsas e as obras das trevas sejam como palha diante do Teu sopro, levadas para longe, destruídas sem deixar vestígios. Meu Deus, coloca também um cerco espiritual ao redor da minha casa e da minha família. Que nenhuma seta inflamável, nenhuma visita mal intencionada e nenhum espírito destruidor encontre brecha para entrar. Que cada cômodo da minha casa seja preenchido com a Tua presença e que qualquer influência maligna seja expulsa imediatamente ao tentar se aproximar. Pai, eu também oro contra toda maldição lançada com palavras. Se alguém declarou ruína, fracasso, doença ou escassez sobre mim ou sobre os meus, eu anulo agora essas palavras pelo sangue de Jesus. Que toda sentença maligna seja substituída por decretos de vida, saúde, prosperidade e vitória vindos do Teu trono. Dá-me paciência e firmeza para não reagir de forma precipitada aos ataques que recebo. Ensina-me a guerrear em oração, a lutar com as armas espirituais que o Senhor me deu e a permanecer de pé até que a vitória se manifeste plenamente. Senhor meu Deus, permaneço aqui diante da Tua presença, porque sei que a minha força não está em mim mesmo, mas no poder que vem do Teu trono. O Salmo 35 me lembra que o Senhor é o meu defensor
e que se levanta como um guerreiro para lutar as minhas batalhas. É por isso que, neste momento, clamo com toda a intensidade do meu coração. Não permitas que os meus inimigos prevaleçam. Não deixes que aqueles que tramam contra mim tenham êxito. Pai, há inimigos que conheço e há inimigos que ainda não conheço, mas Tu conheces todos eles. Tu vês as palavras de desprezo ditas em lugares onde eu não estou. Tu ouves as conversas nas quais meu nome é usado para fofoca e intriga. Tu sabes de cada plano feito em silêncio, de cada olhar carregado de inveja e má intenção. Por isso, Senhor, eu peço que se levante um muro de fogo ao meu redor, tão alto e tão forte, que nenhum ataque consiga me alcançar. Hoje, quero clamar de forma especial contra todo tipo de feitiçaria, bruxaria, magia negra e obras das trevas que foram direcionadas contra mim. Se o meu nome foi levado a terreiros, se objetos pessoais meus foram usados em rituais, se fotos minhas foram colocadas diante de altares malignos, que tudo isso agora seja destruído pelo fogo do Espírito Santo. Que nenhum espírito enviado contra mim tenha força para permanecer, mas que bata em retirada, derrotado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Protege-me também daquilo que não é visível aos meus olhos, mas que no mundo espiritual tenta se levantar. Afasta de mim os espíritos de inveja, de divisão, de confusão e de destruição. Se alguém se aproxima de mim com um coração carregado de ódio ou ciúmes, que esse espírito seja neutralizado antes mesmo de tentar agir. Que a Tua presença ao meu redor seja tão intensa que toda intenção maligna seja exposta e envergonhada. Pai querido, no Salmo 35, Davi clamou para que os seus inimigos fossem confundidos e dispersos. Eu faço o mesmo pedido agora, que cada pessoa que planeja a minha queda se perca no próprio caminho, que cada armadilha preparada contra mim se torne ineficaz e que aqueles que desejam me prejudicar vejam com os próprios olhos a Tua mão me exaltando. Coloca também um cerco de proteção sobre a minha mente, que nenhum pensamento de medo, insegurança ou derrota tenha espaço em mim. Quero pensar segundo a Tua palavra, crendo que se o Senhor é por mim, ninguém poderá ser contra mim. Quero olhar para a frente com esperança, mesmo quando as circunstâncias tentam me dizer o contrário. Senhor, se há processos espirituais tentando atrasar as minhas vitórias, eu ordeno que sejam cancelados agora. Que as bênçãos que foram seguradas sejam liberadas, que as oportunidades que estavam travadas sejam abertas, e que tudo o que me pertence por direito, segundo a Tua vontade, chegue às minhas mãos. Coloco também diante de Ti cada área da minha vida que precisa de restauração. Restaura meus relacionamentos, cura as feridas do meu coração, devolve-me a alegria que os ataques do inimigo tentaram roubar. Quero ser um testemunho vivo de que o Senhor é aquele que pega o cativo e o liberta, que transforma a derrota em vitória e a vergonha em honra. Meu Deus, eu não quero apenas vencer esta batalha. Eu quero que a minha vitória glorifique o Teu nome. Quero que todos que virem a minha história saibam que foi o Senhor quem lutou por mim, que não foi pela minha força nem pela minha habilidade, mas pela Tua graça e pelo Teu poder. E enquanto clamo, sinto no meu espírito que o Senhor já está agindo. Vejo pela fé as correntes se quebrando, os inimigos se afastando, as palavras malditas sendo anuladas e um novo tempo se levantando sobre a minha vida. Por isso, continuo a orar, a confiar e a declarar que nenhum inimigo, fofoca, inveja, bruxaria ou maldição será capaz de me deter, porque a vitória vem de Ti, Senhor. Senhor, ainda estou aqui, de joelhos espirituais diante da Tua presença, porque sei que a batalha ainda não terminou, mas também sei que o Senhor é aquele que luta por mim.
O Salmo 35 é a minha arma de oração neste momento, e eu declaro com autoridade: luta, Senhor, com aqueles que lutam contra mim, e combate contra os que me combatem. Não permitas que o ímpio se alegre à minha custa. Não deixes que os que me odeiam sem motivo triunfem sobre mim. Pai amado, o peso da injustiça é algo que só o Senhor pode carregar por mim. Quantas vezes fui acusado injustamente? Quantas vezes minha intenção foi distorcida? Quantas vezes minha bondade foi usada contra mim? Mas, assim como Davi, eu escolho colocar a minha causa nas tuas mãos e confiar que a tua justiça não falha. Julga-me segundo a tua verdade, Senhor, e mostra a todos que o teu favor está sobre mim. Meu Deus, eu oro contra aqueles que tramam contra a minha paz. Se eles se reúnem em silêncio para arquitetar planos, que esses planos sejam desfeitos antes mesmo de saírem da imaginação. Se há alianças sendo feitas contra mim, que essas alianças se rompam pelo poder do teu nome. Se há palavras de maldição sendo lançadas, que elas se voltem para o nada, sem jamais encontrar lugar para pousar. Senhor, eu também oro contra a língua afiada que espalha fofoca e calúnia. Que cada palavra lançada contra mim sem causa seja anulada agora. Que essas palavras se tornem como fumaça, que se dissipa e desaparece no ar. Que aqueles que me acusam vejam a tua mão me defendendo e fiquem envergonhados de ter se levantado contra alguém que é protegido pelo Altíssimo. Pai querido, o veneno da inveja tem destruído muitos relacionamentos, mas eu peço que ele não tenha lugar na minha vida. Afasta de mim os invejosos, mesmo aqueles que se disfarçam de amigos. Cobre-me com um manto de invisibilidade espiritual contra toda energia contrária, para que nenhum olhar de ciúme ou maldade consiga penetrar no escudo que o Senhor ergueu ao meu redor. Meu Deus, destrói também toda obra de bruxaria, feitiçaria e magia negra feita contra mim. Se objetos meus foram enterrados, se meu nome foi escrito em pactos malignos, se qualquer ação das trevas foi realizada para me paralisar ou destruir, eu declaro que tudo isso agora é quebrado, queimado e tornado sem efeito pelo poder do sangue de Jesus. Que nenhum espírito enviado contra mim tenha descanso até retornar ao lugar de onde veio, derrotado e humilhado pela tua autoridade. Senhor, guarda os meus caminhos de toda emboscada. Se armaram redes para me prender, que essas redes sejam encontradas pelos próprios inimigos. Se colocaram armadilhas para meus pés, que eles mesmos caíam nelas. Que o anjo do Senhor vá adiante de mim, removendo todo o obstáculo e conduzindo-me por veredas seguras, onde a tua presença se faz sentir. Pai, protege também a minha mente e o meu coração, que eu não seja dominado pelo medo ou pelo desânimo diante das lutas. Dá-me um espírito firme, corajoso e confiante, que não se abala mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Quero lembrar todos os dias que o Senhor é a minha fortaleza e que com o Senhor ao meu lado eu já sou mais que vencedor. Meu Deus, eu peço que a tua justiça se manifeste de forma clara, que aqueles que me perseguem vejam a tua mão me abençoando, que os que desejam a minha queda sejam obrigados a testemunhar a minha exaltação, e que tudo isso sirva para engrandecer o teu nome. Senhor, se existe alguma herança espiritual negativa tentando se manter na minha vida, eu quebro agora esse ciclo. Toda maldição hereditária, todo pacto antigo, todo peso espiritual que veio pelas gerações passadas é anulado pelo poder do sangue de Jesus. No lugar dessas maldições, eu tomo posse da herança de bênçãos, prosperidade, saúde e paz que o Senhor preparou para mim. Pai, eu também oro pelas minhas finanças. Se há mãos invisíveis tentando roubar o fruto do meu trabalho, que sejam cortadas e expulsas agora.
Se há portas fechadas impedindo o meu crescimento, que se abram no poder do teu nome. Se há bloqueios espirituais impedindo contratos, negócios ou oportunidades, que sejam removidos imediatamente. Meu Deus, quero que a minha vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Que todos que me observam percebam que o Senhor cuida de mim, que nenhuma arma forjada contra mim prospera, e que toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. E, Senhor, enquanto oro, sinto no Espírito que o céu está se movendo. Sinto que anjos estão sendo enviados, que cadeias estão se quebrando, que forças contrárias estão batendo em retirada. Eu sei que não estou sozinho, porque a tua presença me envolve e me sustenta. Por isso, mesmo antes de ver o resultado final, já te agradeço pela vitória, pela libertação e pela proteção que sei que o Senhor está concedendo agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agradeço por ficar até o fim da oração. Se você gostou, continue assistindo outras orações aqui do canal e não se esqueça de se inscrever, caso ainda não seja inscrito.